Olá! Hoje nós viemos apresentar, por meio da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da FURG, um seminário acerca do tema doença inflamatória pélvica. Nosso grupo é composto por mim, Jade, pela Luana e pelo Oscar. Bom, inicialmente, ressalto que a DIP é desencadeada pela ascensão de micro-organismos, na maioria dos casos sexualmente transmissíveis, oriundos da vagina ou do endocérvix, para o trato genital superior. Essa ascensão pode ser espontânea, como na maioria dos casos, ou por manipulação, podendo ocorrer durante a instrumentação uterina. Essa é uma inflamação por contiguidade que pode afetar diversas áreas, sendo a inflamação no colo do útero chamada de cervicite, no endométrio de endometrite, nas tubas uterinas de salpingite e a inflamação dos ovários de ooforite, a qual pode ocorrer em casos mais graves. Ela atinge o trato genital superior feminino, principalmente o útero, as tubas uterinas, sendo essas as mais comumente acometidas, os ovários e a superfície periotoneal, podendo atingir também, em casos mais agudos, alguns órgãos pélvicos adjacentes. O grupo mais afetado pela DIP é composto por adolescentes e jovens sexualmente ativos, com vários parceiros sexuais, que não fazem uso do preservativo e apresentam como hábito a lavagem da parte interna da vagina. Todos esses fatores podem provocar um desequilíbrio da microbiota vaginal e aumentar o risco de infecções. As bactérias mais associadas à DIP são a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhoeae. Bom, além dos fatores relacionados a infecções sexualmente transmissíveis, essa condição também é associada a infecções contraídas no momento do parto, durante a colocação do DIU, com a introdução vaginal de objetos contaminados durante a masturbação, devido à endometriose ou após a realização de biópsia do endométrio ou curetragem uterina. Vale ressaltar aqui que há divergências quanto ao tempo de risco após a colocação do DIU, sendo que o Ministério da Saúde assume um tempo de risco de 3 semanas. Por fim, vale ressaltar que o período menstrual também pode influenciar na ascensão de micro-organismos ao colo uterino, sendo isso facilitado durante o período pré-menstrual e durante a menstruação. Isso ocorre pois nesses períodos há uma alteração do muco cervical, bem como uma dilatação do orifício interno do útero. Abordando os sintomas agora, a doença inflamatória pélvica ela pode ser muito sutil e nem sempre a mulher consegue perceber seus sinais e sintomas. Isso favorece a proliferação dos micro-organismos e resulta em maiores inflamações na região genital. Em algumas situações, podem sim ser identificados alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, a febre igual ou superior a 38 graus Celsius, a dor no abdômen e na região pélvica, principalmente durante a palpação, sangramento vaginal fora da menstruação ou após a relação sexual, um corrimento vaginal amarelado, esverdeado, com mau cheiro característico, e dor durante o contato íntimo, principalmente durante a menstruação. A DIP é uma doença muito séria e ela pode levar a diversas complicações, sendo as principais um bloqueio das tubas uterinas, a peritonite, que ela surge se a infecção se disseminar para o peritônio, que é a membrana que reveste a cavidade abdominal e recobre todos os órgãos abdominais, sendo que essa peritonite pode causar dor intensa, súbita e também gradual em todo o abdômen. Outra complicação seria um abscesso. Esse abscesso pode se formar nas tubas uterinas ou ovários de aproximadamente 15% das mulheres com as tubas uterinas infectadas, especialmente se elas tiveram infecção por muito tempo. Esse abscesso, às vezes, pode se romper e ocorrer um vazamento do pus que estava ali e pela cavidade pélvica, causando principalmente a peritonite, como já havia dito, provocando dor intensa na parte inferior do abdômen, rapidamente seguida de náusea, vômito e pressão arterial muito baixa, que é o quadro conhecido como choque. Se a infecção se espalhar para a corrente sanguínea, gera um quadro clínico chamado de sepse, que pode ser fatal, representando um grande e grave caso de emergência. Adesões também são algumas das complicações observadas durante a DIP. Essas adesões são basicamente faixas anômalas de tecido cicatricial. Elas podem surgir quando a doença inflamatória pélvica produz um líquido purulento. Esse líquido vai irritar o tecido e causar a formação dessas faixas de tecido cicatricial,
nos órgãos reprodutores ou entre os órgãos do abdômen, podendo causar, além da infertilidade, a dor pélvica crônica. E por último, é importante ressaltar, seria a gravidez ectópica. Bem, a mulher que teve DIP tem uma chance de 6 a 10 vezes mais de ter uma gravidez tubária, que é um dos tipos de gravidez ectópica, ameaçando a vida da mulher e não permitindo a vida do feto. Bem, para poder diagnosticar, o médico primeiramente vai suspeitar da presença da doença inflamatória pélvica se a mulher tiver dor na parte inferior do abdômen, ou se ela tiver um corrimento vaginal inexplicado, aquele amarelado ou esverdeado com um mau cheiro característico que eu havia citado. Especialmente se essa mulher tiver em idade fértil. Primeiramente, deve ser feito um exame físico, incluindo um exame pélvico, sendo que a dor sentida na região pélvica durante o exame vai poder apontar para o diagnóstico. Além disso, uma amostra é coletada do colo do útero com um cotonete e analisada para determinar se a mulher tem a gonorreia ou infecção por clamídia. Sendo que se esse exame não detectar a presença da gonorreia ou da infecção por clamídia, ainda assim a mulher pode ter doença inflamatória pélvica, uma vez que esses dois não são os únicos causadores da DIP. Se os exames ainda estiverem inconclusivos, pode ser feito um exame de gravidez para comprovar se há ou não uma gravidez ectópica, que pode gerar sintomas parecidos. E, por último, a ultrassonografia de pelve e uma laparoscopia, sendo que a laparoscopia seria a introdução de um tubo de visualização, que seria o laparoscópio, através de uma pequena incisão próxima do umbigo, para poder visualizar o interior do abdômen e para poder obter amostras de líquidos para o exame. Em geral, esse procedimento é capaz, sim, de confirmar ou descartar uma doença inflamatória pélvica. A partir dos resultados dos exames, o médico é capaz de verificar o estágio da doença, sendo eles quatro. O primeiro estágio sendo classificado pela inflamação do endométrio e das tubas uterinas, mas sem infecção do peritônio. O segundo estágio, caracterizado por inflamação da tuba uterina e com infecção do peritônio. O terceiro estágio, uma infecção da tuba uterina com uma oclusão tubária ou um comprometimento tubo-ovariano juntamente com um abscesso íntegro. E o quarto e último estágio, um abscesso tubo-ovariano roto ou uma secreção purulenta na cavidade. Dessa forma, ao identificar a gravidade da DIP e o agente infeccioso responsável, é possível que o tratamento mais adequado seja indicado e iniciado. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns princípios básicos do tratamento da DIP. A antibiótico terapia deve ser iniciada o mais rápido possível, tão logo o diagnóstico presuntivo tenha sido feito, mesmo nas DIP leves ou subclínicas, já que a prevenção de sequelas depende da administração precoce dos antibióticos apropriados, buscando evitar complicações tardias, como a infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica. O tratamento deve incluir regime de antibióticos de amplo espectro e deve obrigatoriamente ser efetivo contra o gonococo e a clamídia. A monoterapia não é recomendada na DIP devido à diversidade de agentes etiológicos implicados nessa condição. Com isso, a melhor conduta é a associação de antibióticos, visando cobrir Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, anaeróbios, em especial bacteroides frágiles, vaginoses bacterianas, bactérias gram-negativas, bactérias facultativas e streptococcus, mesmo que esses agentes não tenham sido confirmados nos exames laboratoriais. A decisão de tratar a paciente ou de referi-la para a unidade de maior complexidade baseia-se na gravidade do quadro clínico e nas condições locais de trabalho para assistência e cuidados, considerando que o atraso no tratamento pode acarretar danos irreversíveis no sistema reprodutor feminino. No que diz respeito às modalidades terapêuticas da DIP, podendo ser ambulatorial, hospitalar ou cirúrgica, em geral, é o estado clínico da paciente que rege a indicação. Além disso, a indicação de um determinado tipo de tratamento deve considerar disponibilidade, custo, aceitação da paciente e suscetibilidade antimicrobiana. O tratamento ambulatorial aplica-se a mulheres que apresentam um quadro clínico leve, exame abdominal e ginecológico sem sinais de pelviperitonite, que possam ingerir medicações por via oral,
e que não estejam incluídas nos critérios para tratamento hospitalar. E nas nossas pesquisas, encontramos esse mnemônico que serve para gravar os medicamentos utilizados para o tratamento ambulatorial, que seria DIP é coisa do mal, C de ceftriaxona, D de doxiciclina e M de metronidazol. A necessidade de hospitalização, ela deve ser baseada em alguns critérios. E os critérios do Ministério da Saúde são abscesso pélvico ou tubo ovariano, gerado por intolerância ou falha do tratamento ambulatorial, gestação, estado geral grave, com náuseas, vômitos, febre alta e sinais de peritonite, que são sintomatologias clínicas significativas, paciente que não conseguiu tolerar a medicação por via oral em casa ou com baixa resposta, ausência de resposta clínica após 72 horas do início do tratamento com antibiótico oral, ou dificuldade em exclusão de emergências cirúrgicas, como apendicite ou gravidez ectópica. Os dados dessa tabela, eles foram retirados do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. E podemos perceber que a primeira opção de tratamento é muito similar em ambas as modalidades, tanto ambulatorial quanto hospitalar, sendo a ceftriaxona, a doxiciclina e o metronidazol os principais medicamentos. O tratamento cirúrgico por videolaparoscopia deve ser indicado diante das seguintes situações: falha no tratamento clínico, presença de massa pélvica ou abscesso que persiste ou que aumenta apesar do tratamento clínico, suspeita de rotura de abscesso tubovariano, abscesso tubovariano volumoso, em que alguns estudos mostram que valores acima de 7 centímetros são indicados, mas não é a conduta do Ministério da Saúde. Também hemoperitônio, que é a presença de sangue livre na cavidade abdominal, e abscesso de fundo de saco de Douglas. E nos casos de abscesso sem melhora clínica, a drenagem pode ser realizada por laparoscopia, laparotomia ou pela radiologia intervencionista, que é guiada por ultrassonografia ou por tomografia. E as opções de tratamento cirúrgico são a laparoscopia, que é recomendada em casos de dúvida diagnóstica entre DIP, apendicite ou gravidez ectópica, e na ausência de resposta, terapia parenteral após 72 horas. Ou a laparotomia, que é reservada para casos de emergência que cursam com instabilidade hemodinâmica, como a rotura do abscesso tubovariano. Devemos, então, dar atenção a alguns aspectos. Segundo o Ministério da Saúde, não há necessidade de remoção do dispositivo para aquelas mulheres que usam o DIU. Porém, caso exista indicação, a remoção não deve ser anterior à instituição da antibiótico terapia, devendo ser realizada somente após 2 doses do esquema terapêutico. Nesses casos, deve-se orientar a paciente sobre o uso de métodos de barreira, como o preservativo masculino e feminino ou o diafragma, e não deve-se recomendar duchas vaginais. As parcerias sexuais dos 2 meses anteriores ao diagnóstico, sintomáticos ou não, devem ser tratadas com regimes ativos contra a clamídia e gonococo. O tratamento é realizado com azitromicina de 1 grama via oral, mais ciprofloxacino de 500 mg intramuscular, ambas em dose única, ou ainda pode ser utilizado ofloxacina de 400 mg via oral, também em dose única. Em gestantes, em virtude do alto risco de abortamento e de corioamnioniite, que é a inflamação aguda da membrana coriônica, essas pacientes devem ser hospitalizadas e tratadas com antibióticos intravenosos de amplo espectro. O uso de doxiciclina e de quinolonas é contraindicado nos casos de gestação. As pacientes soropositivas apresentam uma resposta terapêutica similar às soronegativas. Contudo, elas tendem a evoluir com mais formação de abscessos tubovarianos, merecendo então maior cuidado e atenção
apesar de inicialmente não ter necessidade de internação. Ademais, as pacientes imunocomprometidas podem se tornar muito doentes e refratárias ao tratamento, com maiores chances de desenvolver os abscessos pélvicos e de sofrer intervenções cirúrgicas. A concomitância de DIP com HIV cresce, e naquelas com a deficiência imunológica, CD4 baixo, recomenda-se a hospitalização imediata com tratamento endovenoso. Vale ressaltar que as pacientes devem ser orientadas a fazer abstinência sexual até o término da antibiótico terapia, a resolução dos sintomas e o tratamento adequado das parcerias sexuais. Por fim, a melhora clínica das pacientes com DIP deverá acontecer após 72 horas do início dos antibióticos. Se houver piora do quadro, deve-se considerar outros exames de imagem, como ressonância nuclear magnética ou tomografia computadorizada axial, para diagnósticos diferenciais ou complicações de DIP. E a cura é baseada no desaparecimento dos sinais e dos sintomas. Falando um pouco sobre a epidemiologia, a DIP é uma das mais importantes complicações das ISTs e é um sério problema de saúde pública, porque atinge mais frequentemente mulheres pobres em idade reprodutiva. E os dados mais recentes apontam que a incidência de DIP tem diminuído em países desenvolvidos. Porém, o impacto da infertilidade como sequela não diminuiu. A DIP é uma síndrome característica de mulheres jovens com atividade sexual desprotegida em idade fértil, sendo mais prevalente entre os 15 e 25 anos. Cerca de 70% das pacientes acometidas apresentam idade inferior a 25 anos. E as adolescentes possuem risco 3 vezes maior de desenvolver DIP do que as pacientes acima de 25 anos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças aponta que mais de 1 milhão de mulheres é tratada anualmente para DIP e que possivelmente mais outro milhão apresenta DIP sem saber. E desses quase 1 milhão de casos de DIP diagnosticados anualmente, 20% ocorrem em adolescentes. Alguns estudos apontam que a incidência de DIP por Chlamydia trachomatis e de Neisseria gonorrhoeae tem diminuído. Porém, não podemos tomar isso como uma verdade absoluta, já que isso depende muito do local e da população em que foi realizado o estudo, considerando que populações mais carentes revelam uma maior incidência, sendo a causa, geralmente, a falta de informação e a falta de acesso ao sistema de saúde. A DIP se caracteriza por uma doença oligossintomática ou assintomática, e a sua notificação não é obrigatória no Brasil. Isso faz com que a sua incidência seja desconhecida e difícil de determinar. Entretanto, sabe-se que é uma doença muito frequente e que a infecção pela Chlamydia trachomatis, que é o agente mais comum no desenvolvimento da DIP, responsável por 85% dos casos tratados, afeta cerca de 11% das mulheres entre 15 e 25 anos. Esses tópicos que apresentamos para vocês foram aqueles que a gente julgou mais relevante para dar base ao nosso conhecimento sobre a doença inflamatória pélvica. E a gente espera que vocês tenham gostado e agradecemos também pela atenção e pela oportunidade de participar do seminário da Liago de 2021.